Descobri que minha esposa usava nossa conta conjunta para pagar motéis com o amante. Essa história vai parecer absurda demais para ser real, mas infelizmente aconteceu comigo. Vou direto ao ponto porque ainda fico revoltado quando lembro. Sou Roberto, 41 anos, supervisor de vendas, e o que descobri sobre minha esposa há 7 meses destruiu completamente minha confiança nas pessoas. Estava casado com a Juliana há 12 anos. Temos o Lucas de 9 anos e a Marina de 6. Sempre fomos um casal que se orgulhava da transparência financeira. Tínhamos conta conjunta desde o primeiro ano de casamento, dividíamos todas as despesas, conversávamos sobre qualquer gasto acima de R$ 200. Era a nossa regra de ouro para um casamento saudável. Juliana trabalhava como supervisora administrativa numa empresa de logística, ganhava bem, e sempre foi muito criteriosa com dinheiro. Ela cuidava do orçamento doméstico, pagava as contas em dia, mantinha planilhas organizadas de todos os nossos gastos mensais. Eu confiava cegamente na gestão dela porque em 12 anos nunca tivemos um problema financeiro sequer. Nossa rotina era bem estabelecida, e eu depositava meu salário toda segunda-feira, ela depositava o dela toda terça. Ambos tínhamos cartões da mesma conta e senhas iguais. Era um sistema que funcionava perfeitamente há mais de uma década, baseado em confiança mútua absoluta. Tudo começou a desandar de forma sutil há cerca de 10 meses. Comecei a notar que nossa conta corrente estava terminando os meses com saldos significativamente menores que o habitual. Não era algo dramático que comprometesse nosso orçamento, mas chamava atenção porque nossos gastos fixos eram matematicamente os mesmos há anos. Quando questionei a Juliana sobre essas diferenças, ela sempre tinha explicações que soavam perfeitamente plausíveis. O supermercado aumentou os preços de novo, as crianças estão gastando mais material escolar este semestre, precisei comprar medicamentos específicos que o plano de saúde não cobre completamente. Justificativas lógicas que faziam total sentido. Então eu aceitava sem questionar muito. Mas o que realmente começou a me incomodar profundamente foram saques em dinheiro que apareciam no extrato com frequência crescente. Valores sempre entre R$ 200 e R$ 350, sempre em caixas eletrônicos que eu não reconhecia, localizados em bairros onde nós definitivamente não tínhamos motivo algum para estar, regiões da cidade que nem conhecíamos direito. Quando perguntava casualmente sobre esses saques estranhos, ela respondia de forma evasiva: foram para gastos pequenos do dia a dia. Comprei coisas na feira daquele bairro que você não conhece. Precisei sacar dinheiro para dar lanche para as crianças. Respostas vagas que não explicavam por que ela estava sacando dinheiro em locais tão distantes da nossa rotina. A frequência desses saques misteriosos aumentou de forma alarmante ao longo dos meses. Começou com uma vez por mês, evoluiu para 2 vezes, depois 3, até chegar ao ponto de aparecerem semanalmente. Sempre valores similares, sempre em locais que não faziam parte absolutamente nenhuma da nossa geografia familiar conhecida. Como era dinheiro da nossa conta conjunta e ela sempre teve total liberdade para sacar quando precisasse, eu me sentia meio sem moral para questionar muito intensamente. Afinal, era o dinheiro de ambos e ela nunca havia dado motivos para desconfiança em questões financeiras. Outra coisa que começou a despertar minha curiosidade foram débitos automáticos pequenos mais recorrentes que apareciam com descrições completamente genéricas e incompreensíveis. Taxa de conveniência digital, serviços premium online, assinatura aplicativo móvel. Quando perguntava especificamente sobre esses gastos, ela dizia que eram aplicativos úteis que facilitavam a organização da casa, cupons de desconto para compras, sistemas de controle financeiro. Paralelamente a essas mudanças financeiras, o comportamento pessoal da Juliana também começou a se modificar de forma gradual mais perceptível. Ficou significativamente mais cuidadosa e protetiva com o celular, sempre carregando para o banheiro quando antes deixava em qualquer lugar. Colocou senha biométrica pela primeira vez em anos, alegando segurança digital por causa de informações do trabalho. Começou a sair mais frequentemente aos fins de semana com grupos de amigas, sempre com justificativas bem elaboradas sobre precisar relaxar do estresse excessivo do trabalho e manter contato social saudável. Saídas que duravam tardes inteiras e às vezes se estendiam até a noite, coisa que não era habitual no nosso padrão de vida familiar. A primeira suspeita concreta e alarmante veio através de uma ligação inesperada do gerente do nosso banco. Era um sistema automatizado de segurança que detectava a movimentação atípica e fora do padrão histórico na nossa conta. Quando liguei imediatamente para Juliana perguntando se ela havia feito algum gasto diferente ou incomum, ela ficou visivelmente nervosa e disse que talvez fosse algum erro do sistema bancário ou falso positivo dos algoritmos de segurança. Aproveitei para solicitar ao gerente que me enviasse um extrato detalhado e completo dos últimos 6 meses por e-mail, para que pudéssemos analisar juntos qualquer irregularidade. Quando recebi e comecei a examinar linha por linha com atenção metodológica, descobri um padrão que me deixou completamente em choque. Havia débitos extremamente irregulares de valores entre R$ 80 e R$ 120, sempre às terças-feiras e quintas-feiras, sempre no mesmo intervalo de horário entre 14 horas e 16 horas, uma pontualidade que mais parecia compromisso profissional do que gasto casual. Os débitos apareciam no extrato com descrições propositalmente genéricas como estabelecimento
estabelecimento comercial seguido de sequências numéricas que eu não conseguia identificar. Intrigado, copiei esses códigos numéricos e pesquisei meticulosamente na internet. Para minha surpresa e crescente desconfiança, descobri que eram códigos oficiais de identificação fiscal de motéis e hotéis de passagem espalhados pela região metropolitana. Minha esposa estava sistematicamente usando nossa conta conjunta, o dinheiro suado que eu ganhava trabalhando, que era destinado ao sustento dos nossos filhos e ao crescimento da nossa família, para financiar encontros íntimos em motéis, 2 vezes por semana, com a regularidade de um compromisso profissional, há pelo menos 6 meses consecutivos. Fiquei em estado de choque psicológico absoluto. Não era simplesmente traição conjugal comum, era traição deliberadamente financiada com recursos familiares, dinheiro que deveria estar sendo investido no futuro das nossas crianças, na nossa casa, nos nossos sonhos em conjunto. Decidi investigar mais profundamente e sistematicamente antes de tomar qualquer atitude precipitada. Comecei a anotar meticulosamente todos os horários, datas e locais específicos dos débitos suspeitos. O padrão era matematicamente perfeito, em terças às 14h30 sempre no motel Recanto da Zona Leste, quintas às 15h sempre no motel Oasis da Zona Sul, valores invariavelmente entre R$ 80 e R$ 120, correspondia exatamente às tarifas desses estabelecimentos para permanência de 2 a 3 horas. Sentei para calcular friamente o total gasto durante este período. Em 6 meses de análise detalhada, em mais de R$ 3.200 da nossa conta familiar conscientemente investidos na infidelidade dela. Dinheiro que poderia ter financiado uma viagem especial em família, aumentado significativamente a poupança educacional das crianças, ou sido usado para reformas importantes na nossa casa. Resolvi confirmar pessoalmente e presencialmente antes de confrontar qualquer pessoa. Numa terça-feira estratégica, inventei uma reunião externa urgente no trabalho e consegui sair às 13h30. Dirigi até o motel Recanto que aparecia consistentemente nos nossos extratos e me posicionei discretamente num posto de gasolina localizado estrategicamente em frente ao estabelecimento. Às 14h22, pontualmente como um relógio suíço, e o Honda Civic prata da Juliana chegando e estacionando na área destinada aos clientes. 7 minutos depois, chegou um Civic preto que eu definitivamente não conhecia. Desceu um homem que aparentava uns 35 anos, bem vestido, postura executiva, cumprimentou minha esposa com um beijo apaixonado na boca antes de caminharem juntos e entrarem no estabelecimento como um casal experiente. Fotografei discretamente mais detalhadamente os 2 carros, anotei cuidadosamente as placas completas, marquei o horário exato de chegada e fiquei aguardando pacientemente para ver quanto tempo permaneceriam ali. Eles ficaram exatamente 2 horas e 15 minutos. Quando saíram, repetiram a cena de despedida, em beijo apaixonado, conversa íntima por alguns minutos, e ela dirigiu diretamente para o trabalho, como se fosse apenas mais um dia normal de uma mulher comprometida e responsável. Pesquisei imediatamente a placa do carro dele através de um amigo que trabalha no Detran. O veículo estava registrado em nome de Diego Fernandes Santos, 36 anos, residente na zona oeste de São Paulo. Procurei nas redes sociais e encontrei facilmente o perfil público, em gerente comercial numa empresa renomada de equipamentos médicos, divorciado há 2 anos, perfil social ativo, sem filhos, aparentemente bem-sucedido profissionalmente. Durante os dias subsequentes, continuei monitorando religiosamente os extratos bancários em tempo real através do aplicativo móvel do banco. A previsibilidade era impressionante, em como um relógio atômico. Toda terça e quinta, débitos precisos nos mesmos motéis, exatamente nos mesmos horários, valores praticamente idênticos. Também tomei a decisão de instalar discretamente um aplicativo de rastreamento GPS no smartphone dela, utilizando a justificativa completamente plausível de maior segurança da família, considerando que ela transitava muito pela cidade em função das responsabilidades profissionais. Expliquei que seria útil para localizarmos uma outra em caso de emergências ou imprevistos com as crianças. Ela concordou imediatamente sem demonstrar qualquer suspeita ou resistência. O rastreamento confirmou meticulosamente cada detalhe, em terças no motel Recanto por aproximadamente 2 horas, quintas no motel Oasis pelo mesmo período. Os dados do GPS correspondiam perfeitamente aos débitos bancários, criando um quadro de evidências praticamente irrefutável. A descoberta mais revoltante e psicologicamente devastadora veio quando decidi analisar extratos bancários ainda mais antigos, de 8 e 9 meses atrás. Essa rotina meticulosa de motéis não vinha acontecendo há 6 meses como eu pensava inicialmente. Estava ocorrendo há quase 10 meses consecutivos. O valor total gasto era superior a R$ 5.500. R$ 5.500 da nossa família, do futuro dos nossos filhos, conscientemente investidos na traição sistemática dela. Decidi que a confrontação precisava ser absolutamente estratégica, bem planejada, e que eu queria o máximo de impacto psicológico possível. Se ela estava sendo criativamente sistemática com a traição, eu seria igualmente criativo e sistemático com a descoberta e exposição. Comecei a coletar meticulosamente todas as evidências possíveis. Imprimi todos os extratos bancários relevantes dos últimos 10 meses. Destaquei com marca-texto todos os débitos suspeitos. Organizei as fotografias dos motéis por data. Criei um perfil completo do amante através das redes sociais. Montei um dossiê profissional e completo da traição financiada que parecia relatório de investigação policial. 2 semanas depois, numa quinta-feira estratégica, em vez de seguir minha rotina normal de trabalho, decidi fazer uma visita educativa ao motel Oasis exatamente no horário em que eles costumavam estar lá. Não pretendia flagrar diretamente no ato, mas queria ter uma conversa esclarecedora com a administração do estabelecimento. Cheguei às 14h15 e procurei diretamente o gerente
gerente do motel. Expliquei de forma calma e educada que era marido de uma cliente frequente e pontual e que gostaria de esclarecer alguns débitos específicos que apareciam consistentemente na minha conta bancária pessoal. O gerente, visivelmente constrangido pela situação delicada, afirmou sem hesitar que havia uma cliente chamada Juliana que frequentava o estabelecimento religiosamente às quintas há muitos meses, sempre acompanhada do mesmo homem, sempre pagando pontualmente com cartão de débito, sempre reservando o mesmo tipo de quarto. Senhor Roberto, disse o gerente diplomaticamente, posso confirmar os horários precisos e valores exatos das permanências, mas infelizmente não posso fornecer detalhes mais específicos por questão de política de privacidade dos nossos clientes. Fiz apenas uma solicitação específica e perguntei se seria possível eles me contatarem telefonicamente na próxima vez que ela fosse efetuar o pagamento, para que eu pudesse resolver uma questão financeira familiar importante e urgente. O gerente, claramente percebendo a gravidade e delicadeza da situação conjugal, concordou solidariamente em colaborar com minha solicitação. Na quinta-feira seguinte, às 15h03 em ponto, recebi a ligação combinada. Senhor Roberto, sua esposa está aqui no nosso balcão de recepção neste momento efetuando o pagamento da permanência. Abandonei imediatamente tudo o que estava fazendo no trabalho. Inventei uma emergência familiar para meu chefe. Cheguei ao motel em exatos 18 minutos, quebrando alguns limites de velocidade pelo caminho. Estacionei estrategicamente em frente à entrada principal e aguardei pacientemente. Às 17h18, e a Juliana e o Diego saindo calmamente do quarto que haviam ocupado. Conversavam relaxadamente, rindo, com a naturalidade de um casal que se encontra há muito tempo. Caminharam juntos até o balcão de recepção, onde ela sacou o cartão da nossa conta conjunta e digitou a senha que compartilhávamos há 12 anos de casamento. Foi exatamente nesse momento crucial que decidi me aproximar e me revelar. Oi, meu amor, falei com voz controlada mais audível, surgindo calmamente por trás dela no balcão. Que coincidência te encontrar aqui. Posso ajudar a pagar essa conta também? A reação dela foi de terror psicológico absoluto. Ficou instantaneamente pálida como papel, começou a gaguejar incontrolavelmente, tentou desesperadamente esconder o cartão da nossa conta. O Diego ficou completamente perdido, sem conseguir processar o que estava acontecendo ao seu redor. Diego, eu disse estendendo educadamente a mão para cumprimentá-lo de forma civilizada, muito prazer finalmente te conhecer pessoalmente. Sou o Roberto, marido da Juliana há 12 anos intensos, pai dos 2 filhos maravilhosos dela, Lucas e Marina. O homem ficou em choque total. Pela expressão facial, era cristalino que ele não fazia a menor ideia de que ela era casada e mãe de família. Juliana, continuei mantendo o tom calmo mais firme. Você gostaria de explicar detalhadamente para o Diego como funciona exatamente nosso orçamento familiar? Como o dinheiro que eu trabalho diariamente para ganhar tem sido sistematicamente usado para sustentar financeiramente o relacionamento de vocês. Abri meu smartphone e mostrei o aplicativo do banco com o extrato aberto, todos os débitos do motel cuidadosamente destacados e organizados por data. R$ 5.500 nos últimos 10 meses. Diego, quase o valor de entrada de um carro seminovo decente. Dinheiro que era destinado ao futuro educacional dos nossos filhos, para melhorias na nossa casa, para a estabilidade da nossa família. O Diego ficou visivelmente constrangido e chocado com a revelação. Cara, eu juro que não sabia que ela era casada com filhos. Ela me disse claramente que estava oficialmente separada há mais de 1 ano e meio e que o processo de divórcio estava quase finalizado. Mais mentiras elaboradas da Juliana. Ela havia criado uma narrativa completamente fictícia da sua vida para enganar o amante também. Juliana, eu disse olhando diretamente nos olhos dela, você quer explicar para ele sobre o churrasco em família no domingo passado? Sobre a reunião de pais na escola que participamos juntos na terça-feira? Sobre os planos detalhados de viagem para Búzios em julho que estávamos organizando há semanas? Ela não conseguiu articular uma única palavra coerente. Apenas chorava compulsivamente e tentava se justificar com frases incompletas como posso explicar tudo isso. Não é o que parece. Você não entende a situação. Diego, eu disse mantendo o tom respeitoso. Você tem filhos próprios? Não, sou divorciado sem filhos. Nunca quis ter essa responsabilidade. Então talvez realmente não consiga compreender completamente o que significa uma família estruturada e o que representa a confiança entre pais. Mas agora você sabe com absoluta certeza que está se relacionando intimamente com uma mulher casada que desvia dinheiro dos próprios filhos pequenos para financiar traição. O constrangimento no balcão do motel era palpável e pesado. Funcionários do estabelecimento e outros clientes que estavam na recepção pararam suas atividades para observar discretamente a situação dramática que se desenrolava. Juliana, eu disse finalmente, com voz firme mas sem alterar o tom, você tem exatamente até domingo às 18 horas para organizar suas coisas e sair definitivamente da nossa casa. Já conversei longamente com meu advogado sobre o processo de divórcio e sobre a questão da apropriação indébita dos recursos familiares. Diego, desejo sinceramente boa sorte com sua nova namorada que agora está oficialmente separada. Saí calmamente do motel deixando os dois ali, completamente expostos, humilhados e sem reação, para processarem as consequências das escolhas que fizeram. Nos dias e semanas seguintes, a Juliana tentou desesperadamente se justificar através de ligações, mensagens, até apareceu no meu trabalho 2 vezes. Dizia que estava emocionalmente confusa há meses. O Diego a havia conquistado gradualmente durante um período vulnerável, e que ela não havia pensado racionalmente nas consequências financeiras dos encontros. Como se desviar sistematicamente dinheiro da família durante 10 meses para financiar infidelidade fosse apenas um deslize emocional ou um erro de julgamento menor e perdoável. O que
mais me revoltou profundamente foi descobrir através de conversas posteriores que ela havia mentido descaradamente para o Diego sobre nossa situação conjugal real. Ele realmente acreditava de boa fé que ela estava separada e emocionalmente disponível para um relacionamento sério. Quando descobriu toda a verdade sobre a farsa, terminou com ela imediatamente, dizendo categoricamente que não queria se envolver em complicações familiares e que se sentia enganado também. O processo de divórcio foi relativamente rápido e favorável para mim porque eu tinha evidências completamente irrefutáveis não apenas da traição prolongada, mas principalmente do uso criminoso e indébito dos recursos familiares. O juiz determinou que ela deveria ressarcir integralmente os valores comprovadamente gastos com a traição, que foram matematicamente deduzidos da parte dela na divisão oficial dos bens do casal. Consegui a guarda principal e praticamente exclusiva das crianças, já que ficou juridicamente comprovado nos autos que ela havia deliberadamente priorizado seus interesses pessoais e românticos sobre o bem-estar financeiro e emocional da família. As crianças ficam comigo durante toda a semana escolar e com ela apenas em fins de semana alternados, sob supervisão inicial. A parte mais delicada e psicologicamente desafiadora foi explicar para o Lucas e a Marina, de forma adequada e cuidadosa para suas respectivas idades, porque papai e mamãe iam passar a morar em casas diferentes. Obviamente não entrei em detalhes sórdidos sobre traição e questões financeiras, mas expliquei com carinho que às vezes adultos fazem escolhas ruins que acabam prejudicando toda a família e que papai e mamãe decidiram que seria melhor para todos viverem separados. Hoje, 7 meses depois de descobrir toda essa realidade devastadora, consegui reorganizar completamente de forma saudável minhas finanças pessoais e familiares. Abri uma conta bancária nova, completamente individual, e tenho controle total e transparente sobre cada centavo que entra e sai. As crianças têm contas poupança educacionais protegidas e bem estruturadas para garantir seus futuros acadêmicos. A Juliana tentou me procurar várias vezes durante os primeiros 4 meses após a separação, pedindo insistentemente uma segunda chance genuína e prometendo devolver todo o dinheiro desviado através de um plano de pagamento. Mas eu já havia tomado minha decisão definitiva e irrevogável. Não havia possibilidade psicológica de reconstruir confiança com alguém demonstradamente capaz de roubar sistematicamente da própria família. Soube através de conhecidos em comum que ela enfrentou uma situação financeira bastante complicada e restritiva após todo o processo de divórcio. Teve que se mudar para um apartamento significativamente menor e mais barato, assumir sozinha o financiamento integral do carro, arcar com todas as despesas pessoais e ainda cumprir o cronograma de pagamento da dívida pelos valores que usou criminosamente. O Diego, como era completamente previsível, desapareceu imediatamente da vida dela assim que toda a verdade veio à tona publicamente. Descobri posteriormente através das redes sociais que ele havia terminado outros relacionamentos anteriores por motivos similares, simplesmente não gostava de complicações emocionais e sempre procurava conscientemente mulheres que ele acreditava estarem genuinamente disponíveis e sem vínculos familiares. A lição mais dura e definitiva que aprendi foi que confiança absoluta em questões financeiras é tão fundamental e importante quanto fidelidade emocional e física. A Juliana não apenas me traiu como pessoa e como marido, mas traiu conscientemente nossa família como unidade econômica estruturada, usando deliberadamente nossos recursos coletivos para financiar sua própria infidelidade sistemática. Hoje mantenho uma relação extremamente próxima, carinhosa e transparente com meus filhos, e eles estão se adaptando surpreendentemente bem à nova realidade familiar. Expliquei cuidadosamente que, mesmo morando em casas diferentes a partir de agora, papai e mamãe continuam sendo eternamente pais deles e que esse amor incondicional jamais vai mudar ou diminuir. Também aprendi a valorizar profundamente a transparência total e a honestidade absoluta em todas as relações humanas importantes. Qualquer relacionamento amoroso futuro que eu venha a ter será obrigatoriamente baseado em honestidade completa e transparência radical, especialmente em todas as questões financeiras. Nunca mais terei conta bancária conjunta sem transparência total, monitoramento mútuo e prestação de contas detalhada de ambas as partes envolvidas. A descoberta mais importante e libertadora foi perceber que sou completamente capaz de recomeçar do zero e construir uma vida significativamente melhor e mais saudável para mim e para meus filhos. O dinheiro que ela desviou criminosamente para financiar traição agora é investido conscientemente na educação de qualidade e no futuro promissor das crianças, exatamente onde deveria ter estado desde o primeiro dia. E principalmente, aprendi de forma definitiva que quando alguém demonstra ser capaz de roubar dinheiro da própria família para sustentar sistematicamente uma traição, essa pessoa perdeu completamente todos os valores morais básicos e fundamentais, e definitivamente não merece uma segunda chance ou qualquer tipo de perdão. Cara, R$ 5.500 do dinheiro da família para trair? Isso não é só traição, é roubo. A confrontação no balcão do motel foi épica. Ela mereceu cada segundo de humilhação. Como bancário, posso dizer que isso é apropriação indébita grave. R$ 5.500 em 10 meses para motéis é crime financeiro. Que bom que você documentou tudo.